Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram, Viver de Renda Canal. A economista Zeina Latif deu uma entrevista recente dizendo que a tendência é a gente se surpreender positivamente com os impactos da reforma tributária. Eu gosto muito do pensamento da Zeina Latif e procurei aqui dar uma lida nesse material e resolvi compartilhar com vocês. Apesar das concessões que foram dadas a diferentes segmentos, a reforma melhora muito o atual sistema tributário brasileiro e seus reflexos no PIB podem ser maiores do que as estimativas dos economistas indicam, disse Zeina Latif. Vamos à entrevista. Qual avaliação a senhora faz do texto aprovado pelo Senado? Ouviu o argumento de que a reforma saiu muito ruim, de que a gente teria como fazer algo melhor, de que o ideal era parar tudo e começar de novo, de que o melhor era não aprovar essa reforma por causa das distorções. Acho que correríamos o risco se fizéssemos algo assim. A impressão é que quanto mais ficássemos cozinhando a reforma, pior seria. Obviamente, seria preciso ter muito cuidado na implementação e na regulamentação, além de buscar ajustes conforme necessário. Mas nós temos um sistema político que é muito permeável a pressões do setor privado. Tem grupos com muita capacidade de se organizar e fazer lobby no Congresso Nacional. Será que isso vai mudar a ponto de poder garantir que, chegando ao próximo presidente, poderíamos fazer rapidamente uma reforma muito mais ambiciosa? O meu receio é que não. E mesmo que a reforma não seja nota 7, como o ministro Haddad falou, mesmo que seja nota 6 ou até menor, acho que foi melhor fazê-la já. Eu também concordo. E aí ela disse, o repórter perguntou, qual a nota a senhora daria? É difícil dar nota, certamente não daria uma nota muito alta, não seria uma nota boa, pensando na reforma ideal, mas seria uma nota altíssima em relação ao que a gente já tem. As concessões foram dadas, vão elevar a alíquota. Qual o impacto da economia de uma alíquota ao redor de 27%? Olha, isso coloca o Brasil na categoria de um país com alíquotas mais elevadas, é o que temos. Cada um foi defender o seu. O grau de desconfiança que existe no país é enorme. Quando os setores fazem isso, é porque há uma desconfiança em relação ao possível aumento do PIB decorrente da reforma. Na dúvida, preferem não se arriscar. Também tem a desconfiança dos municípios, dos estados, que acham que o governo federal concentra o poder. Ainda assim, é um salto em relação ao que a gente tem hoje. O atual sistema tributário é um dos grandes fatores que prejudicam o potencial de crescimento do Brasil. Agora, de fato, a alíquota alta reflete quem nós somos. Nós não falamos que somos craques em perder a oportunidade, tínhamos a oportunidade de fazer uma coisa mais ambiciosa. Aí vieram os setores pedir concessões, setores que é absolutamente injusto, receberam tratamento diferenciado. Que setores a senhora destacaria? Olha, os advogados, o turismo, são pessoas com recursos que estão sendo beneficiadas. Apesar desse problema das concessões, a reforma pode ter algum impacto no curto prazo, gerar otimismo no investidor? Olha, no curto prazo não, a transição não é tão rápida, mas precisava fazer, tinha que começar. Tem uma inclinação a acreditar que a gente pode se surpreender muito positivamente, a gente vê várias simulações com metodologias diferentes, que vão de um crescimento de 2% a mais no PIB até 20% no intervalo de 15 anos. Tendo a acreditar que, mesmo com essas concessões, o impacto é grande, porque tem vários aspectos que são difíceis de colocar na simulação. Tem o impacto da melhora de alocação de recursos na economia. Hoje a gente tem um regime tributário que não é neutro, no sentido de não afetar decisões de investimento de produção. Hoje tem empresas que tomam a decisão de que onde e de que forma produzir, não por uma análise racional de custos e benefícios, mas sim com base no benefício tributário. O atual sistema distorce as decisões e gera menor potencial de crescimento. Há outros impactos, tem o custo de redução do contencioso, as empresas hoje têm um exército de pessoas, e isso eu posso dizer que é verdade, porque eu conheço o ambiente empresarial por dentro, né? Então, ela diz que tem empresas que têm hoje um exército de pessoas para lidar com as mudanças de regras tributárias e as interpretações das leis. Olha, tem empresas que têm cerca de 80, 100, 140 pessoas só para tratar das questões tributárias, acreditem. Também tem outros, tem os custos de oportunidade. Uma empresa que tem que manter um exército de especialistas em tributação teve que abrir mão de alguma coisa. Ela está deixando de treinar mão de obra, de inovar, de investir, de modernizar a sua estrutura produtiva. É difícil colocar esse ganho numa perspectiva. Tem ainda benefícios que a gente pode ter
pela melhor distribuição da carga tributária. Hoje, a cobrança de tributos da indústria não é uniforme, depende da área, do setor, da região. A indústria é muito penalizada com a carga tributária, ela justamente tem um efeito multiplicador no PIB muito importante. Conseguir dar mais competitividade para a indústria, porque tem uma estrutura tributária mais racional, tem impactos macroeconômicos. São muitos fatores difíceis de colocar numa simulação. Por isso, eu acho que a tendência é a gente se surpreender positivamente. Passada a reforma tributária, qual deve ser a agenda econômica do país? Temas muito importantes ficaram para a regulamentação da reforma, ainda como a devolução de créditos tributários, mas agora está sendo estabelecido que tem que se fazer uma reforma da folha de pagamentos. Isso é muito importante. Você não pode fazer desoneração total, porque a Previdência depende disso. Mas é importante reduzir o custo da folha para as rendas mais baixas. Se você tem uma tributação da folha muito grande, que é o caso do Brasil, e ainda cada vez mais, a possibilidade de substituir pessoas que realizam trabalhos repetitivos por tecnologia. Isso tem impacto social. As empresas vão falar, para eu pagar menos imposto, preciso usar menos mão de obra. Para ter preços competitivos, eles vão buscar essa substituição. Tem áreas em que isso é inevitável e saudável, inclusive, mas, de fato, seria importante avançar no caso de desonerar a folha de forma uniforme para os salários baixos. Essa agenda é importante para um país como o Brasil, que tem desemprego estrutural elevado. Eu destaco aí mais alguns temas que eu acho que são relevantes, que a Zeina não abordou, mas eu acho que nós temos aí a reforma administrativa para trabalhar na ponta dos custos. Essa não é uma agenda do atual governo, mas é uma agenda do presidente da Câmara, o Arthur Lira, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Portanto, eu acredito que isso vai avançar a despeito do atual governo. E isso vai ser bom, porque é mais uma reforma importante, não será dos nossos sonhos, mas será uma reforma que vai ajudar também na construção de uma arquitetura melhor para o Brasil, certo? É isso que eu entendo também. E uma outra coisa, que é um gargalo nosso, é a necessidade que nós temos de discutir a educação de forma estratégica. A discussão da educação ela é muito pautada numa agenda velha, numa agenda de direita ou de esquerda, e nós temos que deixar de besteira e temos que discutir a educação sob o olhar das demandas do mercado de trabalho. É isso que a gente precisa fazer. E, nesse sentido, é preciso pensar em escolas técnicas, precisamos pensar na educação básica, precisamos trazer pessoas do setor privado para discutir a questão educacional, o mercado corporativo, participar dessa discussão, porque enquanto essa discussão se dá apenas nos meandros da educação propriamente dita, né, dos setores das secretarias de educação, Ministério da Educação, pessoas de universidade, de escolas, enquanto for a discussão somente nesse ambiente, eu acho que a gente não consegue dar um salto na direção que a gente deveria trilhar, que é usar a educação como uma importante ferramenta estratégica para o desenvolvimento do Brasil. Os países que conseguiram fazer isso evoluíram, se desenvolveram, e nós estamos perdendo tempo, e isso vai ser um gargalo para o desenvolvimento brasileiro nos próximos anos. Então, acho que isso é estratégico, isso é importante, isso é urgente, né? Mas precisa ter amplitude nas discussões. É isso que eu entendo. Uma outra coisa que eu acho que é importante aqui a gente destacar, teve agora a apresentação dos resultados da UE, foram péssimos, né? Muita gente me perguntou o que você achou. Horrível. Eu já não assisto mais as apresentações do Rodrigo Abreu, já cansei dessa ladainha dele, mas os resultados em si foram péssimos, né? Mas aí ele abordou depois com jornalistas que o contrato da Vital não deve ser impedimento para a venda da Oi Cliente, ou seja, da Oi Fibra, né? Isso porque provavelmente o presidente aí da Vivo disse que este contrato atual da Oi com a Vital pode ser um impeditivo de um negócio para a Vivo, por exemplo, né? E aí ele diz que o contrato para uso de redes neutras da Vital não deve ser um impedimento para um eventual negócio. Após os custos de aluguel da infraestrutura crescerem no terceiro trimestre, a operadora avalia que interessados poderão negociar condições com a parceria de redes. Veja, isso aqui é um problema, né? Porque a Oi dizia que
os seus custos tenderiam a ser reduzidos com a Vital, por conta de descontos especiais que ela teria direito, que ele não podia falar sobre isso, mas os custos só fizeram aumentar. Então, é aí que entra, né? Alguém que for comprar a Oi Fibra tem um contrato amarrando a Oi Fibra à Vital. Isso foi inteligentemente colocado no contrato pelo BTG, né? O BTG exigiu que a Oi Fibra contratasse 50%, pelo menos, da infra da Vital, né? E metade do faturamento da Vital vem da Oi, né? Então, essa é uma caixa preta que nós não conhecemos, mas, obviamente, quem for comprar uma Oi Fibra vai olhar para dentro e ver se é possível ou não fazer um negócio, né? Ele disse que a empresa Oi, no caso, está ainda entendendo as opções estratégicas para a Oi Fibra, que é a cliente Core, e que a venda de ativos, de fatias do ativo, não é vista como um cenário ideal. Não existe definição a priori do tamanho da venda, se vai ser parcial ou total, mas pensando estrategicamente, não faz sentido vender pedaços da empresa, por ser um negócio que depende de escala. O CEO ainda apontou que monetizar os assinantes deve ajudar a Oi a cumprir obrigações de pagamento de dívidas na criação da estrutura sustentável. Olha, se você for lá atrás, você vai lembrar que o desenho que a Oi fez para o futuro era um desenho onde a Oi Fibra era 100% dela, onde a participação dela na Vital era 42%. Isso tudo foi por terra. Isso não existe mais. A Oi também dizia no seu planejamento que chegaria em 2025 com 8 milhões de clientes conectados. Está com 4,3 no final já de 2023. Né? Então, é impossível dobrar de tamanho até 2025. Ou seja, muita coisa que foi dita, que foi mostrada nos PowerPoints, não viraram realidade. Isso tudo me cheira a um grande engodo, a uma grande cena que foi construída, que enganou aqueles que acreditaram no case, que acreditaram que a empresa estava indo bem, que ia performar bem e que teria saúde financeira para sair da recuperação judicial, para entrar no Ibovespa, né? Quem acreditou no PowerPoint e na fala do presidente se deu mal, essa é a verdade, né? Então, temos que ter essa clareza, né? No cenário atual, a relação com a Vital ainda passa por componentes do acordo original de venda do controle de infra para o BTG, na forma de cláusulas de proteção aos compradores, então o BTG está sempre protegido. Vale notar que, segundo o balanço do terceiro TRI, os custos da Oi com aluguel e seguros, que inclui o contrato da Vital, cresceram 12% ante o segundo trimestre e 21% em um ano, chegando já a 1,1 bilhão de reais, custos da Oi com a Vital. A CFO da Oi, a Cristiane Barreto, explicou que o aluguel das redes neutras teve reajuste de inflação referente aos últimos 18 meses, aplicados a partir de julho, e também um diferimento de despesas como contrato dos períodos passados. Ou seja, muita coisa a Oi só toma na cabeça, viu? E o BTG só se dá bem, e disso você não tenha dúvida, o BTG só faz se dar bem, é a característica do BTG. E a da Oi é tomar na pancada na cabeça. Agora, quem interessa isso, aí só o tempo vai nos mostrar no detalhe. O tempo vai revelar muita coisa que a gente ainda não sabe, né? No bojo do novo plano de recuperação judicial, que está sendo negociado pela Oi com os credores, a venda da base de clientes é uma alternativa para a entrada de recursos ao lado da alienação de ativos, como a participação da Tele na própria Vital. Abreu lembrou que novas diluições da fatia da Tele, que está hoje em 31%, pode ocorrer até o final de 2025, devido ao desempenho da Vital em algumas métricas acordadas no contrato de venda com o BTG. Então, hoje a participação da Oi na Vital está em 31%, já foi de 42%. Né? E vamos lembrar que o BTG fez um empréstimo de 300 milhões de dólares para a Oi,
e, em troca, pegou aqui uma fatia em torno aí de 90%, mais ou menos, das ações da Oi na Vital como garantia. Então, se a Oi não pagar, o BTG se apossa destas ações. No terceiro TRI, a empresa apontou um cenário competitivo, macroeconômico mais duro no mercado da banda larga, aí eu choro as pitangas toda vez, né? E o que a gente vê em relação às outras empresas, né? O que a gente vê em relação às outras empresas é que todas elas estão crescendo, embora a Oi fique chorando. Então, lenços para a Oi, né? E aí ele se justificou com a queda de 30 mil clientes de fibra na comparação com o segundo TRI. Abreu explicou que as regiões onde a empresa é forte foram afetadas mais do que a média pelas condições de mercado e que a própria operadora adotou política de aquisições de clientes mais restritivas. Isso aqui não me parece ser adequado também, o que ele está dizendo, porque ele lançou agora um plano de 70 e poucos reais para fibra da Oi. Então, me parece ser algo que não faz sentido, o que ele disse, né? Que está tendo política de aquisição de clientes mais restritivas, isso para mim não é verdade. Ele lançou agora um plano de 70 e poucos reais. O Oi lançou agora a Oi Fibra, né, um plano de 70 e poucos reais. Então, não é verdade essa afirmação que ele colocou aqui. As receitas com fibra da empresa cresceram 6%, chegaram a 1,1 bilhão, levando a empresa a manter meta de 4,5 bilhão com o negócio no ano e acreditar na boa entrada de 2024. Não, eu já não acredito nessa boa entrada, eu já não acredito nesse blá, blá, blá. Se você quer continuar acreditando, maravilha, seja feliz, mas eu não tenho mais essa crença. E aí, ainda falando sobre essa questão da rede de infra, né, do contrato que ele tem com a Vital, uma outra matéria saiu falando sobre isso, dizendo que esse uso de rede pode ser renegociado pelo provável comprador da cliente Co. Né? O Gebara da Vivo já disse que praticamente precisa olhar mais, mas que a princípio esse contrato pode ser um empecilho na aquisição. Então, está aqui, uma semana atrás, o CEO da Telefônica Viva, Christian Gebara, afirmou que é preciso entender a oferta de venda da cliente Co, pois ela viria atrelada ao uso obrigatório da rede da Vital, o que poderia ser um ponto negativo em termos de eficiência para o negócio devido à sobreposição com a rede própria ou da FiBrasil utilizada pela companhia. Aí o Rodrigo Abreu disse que respostas serão dadas quando tiver o processo aí mais avançado. A consulta que estamos fazendo hoje ao mercado vai apontar os pontos críticos que precisaremos desdobrar mais no futuro. Então é isso. A Oi, infelizmente, ao meu ver, está aí descendo a ladeira em alta velocidade e não vejo mais nenhuma perspectiva favorável à empresa pelo que nós temos hoje de informações, Olha, eu quero deixar aqui um recado, antes de fechar esse vídeo, os assinantes da seleção de empresas, né, nós estamos ultimando aí um prazo que a gente fez uma condição especial de renovação para 2024, que se encerra agora em 30 de novembro. Então, se você é assinante da seleção de empresas, agora, 30 de novembro, aquela condição especial que a gente lançou, ela se encerra. Então, esteja atento a este prazo, ok? Bom, então, as matérias que saíram repercutindo agora, ultimamente, foram essas. O Abreu disse que estão sendo feitos vários cenários, mas a priori entendemos que, assim como a participação em Vital, a operação de cliente tem valor significativo, é das maiores operações de fibra do Brasil, é a segunda, e vai nos ajudar a cumprir obrigações de pagamento de dívida e de criação de uma estrutura que pare de pé e seja sustentável para poder virar, de fato, uma companhia normal. Aí é que eu já não enxergo mais nada nesse sentido, né? Porque, vamos lá, você tem uma participação de 31% na Vital, que vai reduzir, talvez fique 10%. Você admite que pode vender 100% da Oi Fibra, né? Sobra o quê, afinal, então? Sobra o quê? Tem a Oi Soluções, que é uma empresa de tecnologia,
muito pequena em se tratando de mercado, né? O que será dessa empresa, então? Praticamente nada. E vamos lembrar que se ela tiver ainda um problema grave naquela negociação com a Anatel, e caso não chegue à negociação consensual, né, com a Anatel e com o Tribunal de Contas da União, admitamos também que naquele processo de arbitragem ela não tem um resultado satisfatório, aí são pontos que podem efetivamente ajudar a empresa a definitivamente fechar as portas e apagar a luz, né? Então, estejamos atentos, aqueles que se sentiram prejudicados com este case da Oi, porque acreditaram no que o presidente dizia, no PowerPoint, nas lives que ele fez, nas entrevistas que ele deu, pode participar ainda da ação coletiva que está sendo mobilizada aí pelos advogados ligados ao Instituto Empresa. Os links estão aqui na página de comentários, você pode acessar. O prazo de encerramento é agora, provavelmente aí primeira ou no mais tardar segunda semana de dezembro, viu, para fazer o encerramento de adesão. Esteja atento para não perder o prazo. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.